Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre reforma residencial. bomparatodos@tvt.org.br. Depois de planejar, pesquisar é o passo seguinte. Antes de comprar qualquer material, pesquise. Existem grandes diferenças de preços, forma de pagamento e juros, de loja para loja. O arquiteto e urbanista Boris Vilen está aqui no estúdio do Bom para Todos e vai nos orientar como enfrentar com sucesso uma reforma residencial. Olá, Boris, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Boris, hoje em dia aumentou muito o número de reformas. O brasileiro está reformando mais suas casas. Existe algum tipo de financiamento? E quais são esses financiamentos que facilitam a vida do brasileiro? A gente vive um momento que as pessoas estão procurando muitas as reformas ou construção até de sua própria casa. Existem alguns financiamentos, principalmente pela Caixa Econômica Federal, um financiamento específico para reformas. Nós temos alguns outros projetos, como Minha Casa Minha Vida, que afeta mais diretamente a construção de uma casa nova. E também existe um outro programa que foi lançado recentemente pela Caixa Econômica, que é o Selo Azul, que se você utilizar aquelas questões de materiais ecologicamente corretos, utilização eficiente dos recursos naturais, você ganha um crédito com uma taxa de juro menor, que é uma maneira de o governo incentivar a questão das casas sustentáveis. Boris, onde a gente pode conseguir mais informações sobre o Selo Azul? Se você entrar no site da Caixa Econômica Federal, você consegue procurar mais a respeito dessa informação e você consegue baixar um manual através da internet que tem todos os parâmetros necessários para esse tipo de construção. Através dele, você vai saber quais são as medidas que você deve tomar para conseguir esse crédito especial. E claro, sempre ajuda ir até um local da Caixa Econômica Federal para procurar mais informações. Dá para aproveitar, reaproveitar os materiais, até mesmo esses materiais de demolição? Vale a pena isso? Sim, em alguns casos tem muitos materiais que podem ser reaproveitados. Sempre temos que verificar as condições em que eles se encontram e como eles vão ser utilizados, se eles vão suprir a nossa necessidade. E aí resta às vezes uma dica, que você pode estar economizando algumas coisas se você reaproveitar esse material e às vezes restaurar ele. Aí você consegue ter uma boa economia. No caso dos materiais ecológicos, Boris, nós estamos preparados para utilizá-los? Hoje nós temos alguns materiais simples que ajudam bastante. Por exemplo, a utilização de tintas à base d'água, que melhoram muito a saúde das pessoas que estão morando dentro, em especial se você está tendo uma reforma. Existem muitos materiais com insumos reciclados e algumas medidas sustentáveis, como a utilização de bacias acopladas, que ajudam nessa questão de sustentabilidade, da economia de água, a utilização de lâmpadas diferentes que ajudam na economia dos recursos naturais. Nós temos muitas perguntas da população para você. Vamos ver a primeira delas. Se eu for fazer uma reforma na minha casa, eu posso fazer sozinho ou eu preciso contratar a ajuda de um profissional, arquiteto ou engenheiro? O ideal é sempre a contratação de um profissional. Principalmente se você está pensando em mexer na parte estrutural da casa ou se você está querendo aumentar o tamanho dela, o famoso puxadinho. Porque vão entrar medidas legais que devem ser tomadas e também sempre vem a questão de planejamento para verificar se os espaços e a circulação vão atender à necessidade sua. A pessoa não tiver esse dinheiro para contratar um profissional, o que ela deve fazer, Boris? A questão é sempre o planejamento. Então, o ideal mesmo é que ela comece através de um desenho, de um esboço, de um croquis, que ela possa verificar as medidas da sua residência, tentar planificar o que ela prevê, para tentar evitar algumas dores de cabeça que ela vai ter durante a obra e para verificar se o que ela está imaginando naquele momento é o que ela realmente vai querer fazer. Através do desenho você já consegue verificar alguma das medidas, se aquilo que você planejou pode ser adaptado na sua casa ou não. Nossa próxima pergunta é da Maria Angélica, vamos ver. Quando eu sei que é hora de fazer uma reforma e o que eu preciso para começar? Um projeto, um arquiteto, para quem eu devo procurar? Por exemplo, se você já tem algumas infiltrações do telhado, se você nota que tem muita umidade ao redor do banheiro,
se está tendo problemas elétricos, se a energia por algum motivo está caindo, se está tendo curto-circuito. Esse é um dos momentos essenciais que você deve procurar fazer uma reforma, porque ele pode trazer prejuízos maiores no futuro. E tem o outro tipo de reforma, que você quer mudar a estética do seu apartamento, e em ambos os casos, o ideal é você procurar um profissional que conheça qual é o problema que está tendo e você se planeje para que ele possa ser executado. Vamos para mais uma pergunta. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu gostaria de saber também se existem lojas que vendam portões, portas usadas. Tem em algum lugar? Existem principalmente demolidoras, às vezes elas tiram as portas e portões, que era até a sugestão dele, que podem ser adquiridas por ele no caso. Eu sempre dou a dica que a pessoa meça antes para ver se ela realmente vai caber na sua casa. E que você planeje também no caso de um portão ou de uma porta. Às vezes é necessário fazer adaptações. Então isso também deve ser incluído no orçamento. A questão de demolição é sempre essa. Você pode encontrar materiais para serem reutilizados, porém você precisa verificar antes se ele vai se adequar ao que você precisa. Nossa próxima pergunta é do Cleiton. Bom, a criatividade ajuda em uma reforma. Quero saber de que maneira eu posso usar essa criatividade para aproveitar, enfim, uma reforma e uma obra. A criatividade é muito importante para você se adequar ao local onde você vai utilizar. E a gente sempre recebe aquelas... os clientes sempre procuram mostrando uma revista que ele viu, aquilo que a mãe dela tinha na casa, que ele lembra quando era criança, que é muito legal, porém você tem que ter muito cuidado que os espaços são diferentes e você precisa fazer essa adaptação para que a sua criatividade se mostre e você não tenha aquele resultado que você não esperava. Vamos ver mais uma pergunta. O que eu faço para tirar o habite? O que é necessário para me tirar o habite? Bom, você precisa juntar os documentos que a prefeitura te exige para você conseguir esse habite. Entre esses documentos vai ter uma planta que você precisa mostrar tudo o que foi executado durante a reforma ou numa execução de uma obra nova. Você precisa recolher a RT de um profissional, de um arquiteto ou engenheiro que vai ter a responsabilidade técnica perante seu imóvel, perante a prefeitura, e você vai precisar recolher uma taxa referente aos serviços que foram prestados, que pode ser consultado na prefeitura. Existe uma série de documentos que você vai precisar levar para que o seu projeto seja aprovado. Nossa próxima pergunta é do Leandro. Se caso eu for fazer uma alteração na minha casa, no meu terreno, na planta, eu tenho que solicitar à prefeitura. A primeira coisa é verificar o seu imóvel, se ele está regular. Você precisa verificar a planta, de como ele está. Se você não tem essa planta, você vai ter que ir para a prefeitura, verificar o que está regularizado no seu imóvel. Após isso, antes de você aumentar a sua área, você precisa verificar o zonamento da área, verificar se perante a prefeitura você pode aumentar isso e se você conseguir isso, você precisa dar entrada na prefeitura, mostrando que você vai fazer o acréscimo de área, o famoso puxadinho, e através disso a prefeitura vai te autorizar ou não para você fazer. Se ele está dentro das normas, normalmente você vai conseguir. Vamos ver mais uma pergunta, Boris. Se eu quiser fazer uma reforma na minha garagem e eu tenho meu portão, eu quiser avançar um pouco a mais na calçada, eu tenho que pedir autorização, como é que eu faço? Primeiro verificar o zonamento do local onde você está. O zonamento ele já te dá qual é o recuo mínimo da calçada até a entrada da sua casa e se você pode fazer isso ou não. Caso você possa, você realmente precisa procurar um profissional que vai dar entrada na prefeitura com a modificação que você pretende fazer e vai recolher a RT para que a sua reforma seja regularizada. Boris, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. E a dica é sempre o planejamento.
que você possa se planejar, fazer desenhos para evitar erros futuros na obra e que você possa realmente conseguir aquilo que você procura. Afinal, as reformas saem muito caras. Boris, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.